Deus continue nos abençoando. Amém. Pela sua graça estamos reunidos, para adorar o Régio Dominador, Ele domina todas as coisas. Ele domina nosso ser, domina nossa vida. E nós estamos aqui para adorar a Ele, Bendizer o nome do Senhor. Escritura que vamos ler, 2 Timóteo, capítulo 1, versos 6 e verso 7. Tivemos uma ótima reunião ontem ali no Botuso, Fomos ricamente abençoados. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6 e 7. Lembrando que domingo que vem já é a Santa Ceia, Já é o primeiro domingo do mês. 2 Timóteo 1, 6 e 7. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Pai bendito, temos lido a Tua palavra, mas precisamos que o Senhor, Pai, venha e vivifique ela em nossos corações, Pai. Porque como disse Teu profeta, ler, qualquer um que tem a sabedoria de ler, pode ler. Mas agora, vivificar a palavra, somente o Senhor pode. Somente o Teu Espírito pode trazer vida à Tua palavra, Pai. E que o Senhor, Teu Espírito Santo, possa descer sobre a Tua palavra e vivificar em nossos corações, Pai. É o que nós lhe pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos, possam tomar vossos assentos. Nós queremos falar um pouquinho sobre reavivar. Reavivamento. O que é um reavivamento? O reavivamento significa reavivar o que você já tem. O mar, em tempos, ele entra em reavivamento, eles chamam de ressaca, Mas é um reavivamento que ele está tendo. E não é porque ele tenha mais água do que das outras vezes. Quem olha assim parece que está com mais água, Parece que as ondas avançam mais forte, fica mais forte, Parece que está tendo mais água do que antes. Não, ele tem a mesma quantia de água. E o que está acontecendo? Ele está se reavivando. E cada vez que ele entra em ressaca, reavivamento, ele lança toda a sujeira para fora. Na beira da praia ali fica um monte de sujeira, porque estava tudo dentro do mar. Quando ele entrou em ressaca, em reavivamento, ele lança tudo para fora. E o cristão, em tempo, ele tem que se reavivar também. Mombrana chega a dizer que quando eu vejo que eu estou meio esfriando, é hora de eu retornar ao altar e me reavivar novamente. E Paulo aqui estava dizendo a Timóteo: desperta o dom de Deus que há em ti. Veja que Paulo não estava dizendo a Timóteo, busca o dom de Deus. Não, desperta ele, já está em ti. Mas desperta ele. Agora, por que Paulo estava mandando Timóteo a despertar? Porque com certeza, talvez Paulo estava vendo, ele como era um homem de Deus, estava vendo que Timóteo estava esfriando, não tinha mais aquele ânimo que ele tinha antes. Então por isso ele diz, por cujo motivo te lembro. Então, Paulo lembrando a Timóteo, que despertes o dom de Deus que existe em ti. Porque Deus não nos deu o espírito de temor,
Talvez Timóteo estava ali já meio desanimado, temor, não tinha mais aquele ânimo para pregar a palavra, para anunciar o evangelho, já não tinha mais aquele ânimo para estar nas reuniões. Veja que então veio essa alerta, né, de Paulo a Timóteo, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então, agora Paulo não é escrever para Timóteo essas palavras se Timóteo não tivesse meio, como eu disse, né, meio desanimado, meio perdendo aquele ânimo que ele tinha antes. Então, Paulo, lembrando ele, né, desperte o dom de Deus que há em ti. Isso já está em ti, Timóteo. Então, desperta ele. Não é que tu tenha que buscar mais dom, não. Já está em ti, Timóteo. Mas desperta ele. Porque Paulo viu que estava apagando aquele ânimo, né? Eu quero ter alguns parágrafos da mensagem. Não se preocupe, tem várias mensagens, mas é um pouquinho de cada, tá? Não vamos passar não vamos ler toda, né? E às vezes, quando o pregador chega no púlpito com umas quantas mensagens, assusta o povo, né? E aí passou o povo ficar pensando, será que vai ler metade de cada uma? E nós vamos até a meia-noite, né? Não, é só um parágrafozinho de cada uma aqui. Mensagem chamando Jesus à cena, lembrando no parágrafo 21. E agora, nesses poucos últimos anos, eu tenho notado que o reavivamento tem se aquietado. Você não nota o entusiasmo nas pessoas como costumava ter. Essa é a mensagem chamando Jesus à cena, parágrafo 21. Eu me lembro de ter o privilégio pelo Espírito Santo de ser a ponta de lança daquele reavivamento que começou quando o anjo do Senhor apareceu no rio. E disse aquilo muitos anos atrás, e ver isto acontecer, e ver corações de ministros se incendiarem em todo lugar. O Brana lembrava, né? Ele ser o ponto de lança disso, depois que ele começou a pregar e operar os dons de Deus. Muitos ministros também se incendiaram também, né? Em todo lugar. E reavivamentos começaram. Você poderia simplesmente entrar no edifício e as pessoas levantarem de suas macas e saírem caminhando curadas. O Branham disse, depois que eu orei pelas pessoas, só não entrar no edifício. Agora, o edifício em si não tem poder algum. Mas se Deus estiver ali dentro, aleluias. O poder não está nessas quatro paredes, assim, só por estar. Porque foi um templo dedicado ao Senhor. Não, se Deus estiver aqui dentro, aí sim. Amém? Agora, se Deus não tiver, é apenas um salão qualquer. Mas se Deus está presente, ali tudo pode acontecer, né? Irmão Brando, você poderia simplesmente entrar no edifícios e as pessoas levantarem das suas macas e saírem caminhando curadas. Você não tinha que dizer uma palavra só. Isso é escriturístico. Veja Pedro. Pedro não precisava nem colocar as mãos sobre as pessoas. A sombra de Pedro, por onde ele passava, já fazia as pessoas se levantarem e saírem curadas, né? Aleluias. Irmão Brando, você não tinha que dizer uma palavra só. Só estar lá era tudo o que precisava. Mas agora por quê? Porque as pessoas também estavam em reavivamento. Elas já iam para a reunião com a grande expectativa que Deus ia operar. E quando nós estamos nessa expectativa, irmão, tudo pode acontecer. Aleluia. E eu me lembro de uma noite em Vandalia, Illinois. Eu entrei para o culto e não cheguei a estar lá por 5 minutos. E não havia mais nenhuma pessoa enferma no edifício em lugar nenhum. Oh, isso é maravilhoso, né? Cadeiras de rodas eram empurradas e empilhadas.
cegos estavam vendo, surdos e mudos falando, e isto simplesmente, o Espírito do Senhor estava presente. Irmão, quando o Espírito do Senhor está presente, tudo pode acontecer. E ele curou todo o grupo deles. Agora, isso é quando você pode fazer alguma coisa, quando o reavivamento está acontecendo, e isso acontece, esses sinais acontecem. Isso é que é um reavivamento. O reavivamento não é um final de semana apenas, não. O reavivamento é todos os dias. Não é apenas no final de semana, vai ter um encontro, vai ter um reavivamento no encontro, e só aqueles 3 dias e a coisa acaba. Isso não é reavivamento. Reavivamento é aquele que continua. Isso arde em seu coração, arde na sua vida. E Deus opera. Porque Deus é sobrenatural. Você crê que Ele é sobrenatural? Aleluias! Da ontem eu estava ouvindo um testemunho da irmã, da irmã ali de Santa Vitória, a irmã Kelly. Depois do culto eles foram ali para nossa casa, e ela contando que logo que eles se converteram, eles tinham um carrinho velho, e era difícil fazer esses 200 quilômetros ali de Santa Vitória até Rio Grande. E ela trabalhava numa lancheria, soltava já de madrugada, umas 2 horas da manhã, e assim, quando soltava, e eles vinham para já poder assistir o culto na escola de manhã e ficar para a ceia. E aquele carrinho velho, com dificuldade para andar. E eles vinham vindo, e um dia, eles viram que vinha uma forte luz por trás deles, que batia no espelho e refletia neles, batia no retrovisor do carro, e ela pensou, deve ser uma carreta com luz alta, e quando eles olharam para trás não tinha nada, era a luz do sobrenatural, e diz que ali eles não puderam mais continuar andando. Todos eles que estavam no carro viram, ali estava o irmão Vladimir, a irmã Keller, mais a irmã Franciele, que morava ainda em Santa Vitória, e os pequenos deles, todos eles viram e eles pararam o carro, o irmão não conseguiu mais dirigir o carro, e eles pararam ali num grande avivamento, ficou dentro daquele carro, e quando eles pararam o carro, 2 luzes de cada lado do carro passou, e mais outra por cima. Aleluias! Irmãos, Deus é sobrenatural. Mas veja o esforço que ele estava fazendo para estar na reunião. Um carro velho, ela soltando 2 horas da manhã, e se colocando, vim de Santa Vitória para assistir o culto, para estar de manhã no culto. Você acha que Deus não ia se agradar de um esforço desse? Aleluia! Eu disse para ela, aquelas luzes que passou pelo carro, ali 2 de cada lado, uma por cima, eram os anjos do Senhor. Aleluias! Mas veja a expectativa que estava para ir para a reunião, o cansaço que estava, tinha trabalhado até a madrugada, mas mesmo assim, e não era um carro confortável. Agora, graças a Deus, eles têm um carro melhor, mas naquele tempo eles não tinham. Aleluias! Mas Deus honra o esforço, né? A expectativa que estava indo para a reunião, Deus se manifestou já no caminho. Aleluias! Deus é maravilhoso, né? Eu nunca me esqueço uma vez que nós tínhamos os cultos ali na casa do irmão Jorge, ali no Pestano, e nós tínhamos aquela tupique velha, né? E após o culto, nós retornando para Rio Grande, juntamente com os jovens. Que ano foi aquilo, irmão Jorge, irmão que é bom de data? Da data dos cultos ali na sua casa, ali no Pestano. É, mais ou menos por aí, né? 2009. E já foi sobrenatural na tarde, que era um dia muito quente, e os jovens andando na rua e um calorão estava, e os jovens brincando, disseram que Deus podia mandar uma nuvem, né, para cobrir o sol, e não é que veio uma nuvem, e o tempo todo que eles estavam fazendo evangelismo na rua, aquela nuvem ia cobrindo, e eles andavam na sombra, mas na volta, depois retornando para Rio Grande de noite, pouco antes de chegar no pedágio, quando eles iam cantando e contando do que aconteceu, da nuvem que
que Deus fez presente com a nuvem, ele cobriu para refrescar um pouco. E eles contando sobre isso, quando veio a coluna de fogo, se parou do lado da caminhonete, onde todos que estavam dentro da van viram. Aleluia, Deus mostrando que foi Ele mesmo que enviou aquela nuvem. Não era de dia a nuvem guiando Israel e à noite a coluna de fogo? Esse Deus é o mesmo hoje. Ele permanece o mesmo, irmãos. Ele não tem mudado. O seu poder continua e Ele caminha conosco ainda. Aleluias, Ele é maravilhoso, né? Aleluias. Então o Espírito do Senhor estava presente, Ele curou todo o grupo dele. Agora, isso é quando você pode fazer alguma coisa, quando o reavivamento está acontecendo. Mas deixe o fogo do reavivamento diminuir. Então você dificilmente... As pessoas ainda continuam sendo cristãs. Mas elas não são reavivadas naquele espírito, naquela grande atmosfera que realiza coisas. O Bruno estava fazendo esse alerta, né? Que já não estava a mesma coisa quando ele tinha iniciado, né? Que quando chegava na reunião, dentro de 5 minutos já não tinha mais nenhum enfermo. Então, ele dizendo, as pessoas ainda continuam sendo cristãs, mas elas não são reavivadas naquele mesmo espírito, naquela grande atmosfera. Porque todos nós sabemos que para Deus operar precisa de uma atmosfera. Precisa de uma atmosfera. E a expectativa que você está cria uma atmosfera. E quando cria uma atmosfera, Deus desce ali e tudo pode acontecer, né? Isso é como uma fundição, numa ferraria. Você tem que deixar o ferro ficar quente para colocar na bigorna. Porque se o ferro não estiver quente, você não dobra ele, mas de jeito nenhum. E assim somos nós, o ser humano, irmão. Se nós não estiver quente pelo Espírito Santo, nós não nos dobremos mesmo. Nós somos duros, mas quando o fogo do Espírito Santo nos aquece, Ele te torce, faz o que Ele quiser de você, né? Você se dobra, você se inclina, você perdoa, você pede perdão. Então, vamos dizer, como na fundição, na ferraria, você tem que deixar o ferro ficar quente para colocar na bigorna. Senão, você nunca vai endireitá-lo. E é isso que se necessita para ter um reavivamento. O que precisa de um reavivamento? Precisa do quê? Do calor do Espírito. Você está em expectativa que todos estejam sob o calor do Espírito Santo, que traz os poderes de Deus a um mover de reavivamento. Então há cultos de oração acontecendo dia e noite, cada minuto, em todo lugar. Bem, as pessoas nem sequer gostam de deixar o lugar, não gostaria de deixar o lugar, né? Quando termina o culto, porque ali está aquele fogo ardendo e ninguém quer sair da reunião, porque quer permanecer naquela atmosfera. Lembra disso que é reavivamento. Amém? Na mensagem de oração 152 ele fala: as pessoas pedem um reavivamento. Quem não gostaria de um reavivamento, né? Ser reavivado no poder de Deus, ser reavivado na presença de Deus. Quem não gostaria? Todos nós gostaríamos, né? Mas elas pedem um reavivamento por todas as partes. Mas como vamos ter um reavivamento quando a própria palavra não pode operar através das pessoas? Para termos um reavivamento, a palavra tem que estar operando em nosso meio. Temos que estar dispostos de nos rendermos à palavra. Eu gostaria que alguém me respondesse isso. Como pode ser quando vocês negam o próprio reavivamento em si? Bem falou o profeta deles, formas de piedade, suas próprias formas, no passado negaram a palavra de vida, suas próprias formas. Hoje negam as coisas que podem trazer um reavivamento. Porque o que pode nos trazer um reavivamento, irmãos? É a palavra.
A palavra nos traz um reavivamento. Amém? Porque quanto mais você vai dando lugar à palavra, mais o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida. Porque o Espírito Santo é dado para aqueles que obedecem à palavra de Deus. Aleluias. Vamos lembrar, ele continua: deixe esta nação cair em pranto, não cair em riso e drama. Deixe esta nação cair em pranto e se ajoelhar em arrependimento. Isso é o que nós necessitamos. Iniciar uma verdadeira antiquada campanha do Espírito Santo, onde homens e mulheres dia e noite se coloquem sobre suas faces, clamando. E eu lhe direi: isso será a maior proteção que esta nação já teve. Isto é verdade. Como começou o reavivamento na Rua Azusa? Foi um grupo de irmãos que se reuniram e ali começaram a orar, não em festa, não companheirismo de festa, não, mas se reuniram para orar. Mas hoje querem fazer reavivamento apenas com festas, né? Isso nunca vai ter reavivamento. Reavivamento começa com o joelho no chão. Amém? E ali na Rua Azusa foi um grupo de irmãos, um grupo pequeno. E eles se reuniram e começaram a orar. E ali a presença de Deus começou a descer. E começou a descer a presença de Deus e eles não conseguiam mais sair dali. E aquilo ali foi atraindo outras pessoas e outras pessoas foram vindo. E o poder ali foi tão grande que o Mombrado diz que dois quarteirão de distância, 2 quadras de distância, se uma pessoa vinha ali 2 quadras de distância, quando chegava a 2 quadras de distância, ela era tomada pelo poder de Deus. Isso é um reavivamento. Aleluias. Então iniciar uma verdadeira antiquada campanha do Espírito Santo, onde homens e mulheres dia e noite se colocam sobre suas faces clamando, e eu lhe direi: isso será a maior proteção que essa nação já teve. Deixe o tabernáculo Brana parar com suas tolices, porque às vezes nós ficamos muito envolvidos com coisinhas tão pequenas e coisinhas banais, coisinhas tolas. Às vezes nós ficamos, irmão, desde que nós estamos buscando o poder de Deus, ficamos envolvidos com coisinhas tolas, coisa que não te leva a lugar nenhum. Irmão, deixe o tabernáculo Brana parar com isso. Deixe que volte aqui ao altar e se corrija com Deus, concilie-se com os seus vizinhos, concilie com o seu irmão, e isso vai produzir um reavivamento. Mas tem que conciliar-se com os seus irmãos, até mesmo com os seus vizinhos, porque muitos cristãos às vezes nem se dão com os seus vizinhos. Que exemplo dá isso? Um cristão não se dá nem com os seus vizinhos. Mas queremos reavivamento. As pessoas querem reavivamento, mas às vezes não se dá nem com seus vizinhos. E assim por diante, dessa maneira. Mas se corrija primeiro e se corrija com Deus, você não terá mais espalhafatos e leviandade, será o ponto que atrairá o mundo. O mundo vai ter que ver você. O mundo tem que sentir a luz que está em você. Jesus diz: nós temos que ser o sal da terra. E se o sal for insípido, para nada serve. Nós temos que ser salgado. Temos que dar bons exemplos, ser correto. Vamos dizer, agora essa é a verdade. Queremos reavivamento? Todos queremos. Mas temos que nos corrigir a nós mesmos, consertar o que tiver que consertar. Aí sim, né? Você pode clamar e Deus vai responder. A mensagem Acenda a Luz 176, isso me faz lembrar uma história. E quando
o grande reavivamento de Gales estava acontecendo. Alguns grandes homens da nação aqui pensaram em ir ali e ver o reavivamento de Gales. Porque aquilo chamou a atenção, porque um reavivamento ele atrai a atenção. Veja que quando Israel estava em reavivamento ali nos dias de Salomão, porque Deus estava operando através daquele homem, houve que um grande reavivamento em Israel. E aquilo ali se espalhou para as demais nações. Por isso que o Mombrana diz, o maior evangelismo que possamos ter é ter Deus operando em nosso meio. Porque isso atrai o eleito. É como um imã, isso atrai. Agora imagina as pessoas chegam no lugar onde há só contenda, onde só discórdia. As pessoas se afastam. Elas preferem, para isso eu fico no mundo. Mas quando a pessoa chega ali e vê o amor de Deus operando ali no meio, e vê Deus se manifestando ali, e milagres acontecendo, aquilo atrai a atenção das pessoas. E aquele grande reavivamento estava dando ali em Israel, nos dias de Salomão, e aquilo estava atraindo a atenção das demais nações, a ponto de chegar o assunto lá nos lugares longínquos onde morava aquela rainha do sul, a rainha de Sabá. E ela começou a ouvir aquilo que Deus estava fazendo lá nas terras de Israel. E aquilo começou a arder no coração daquela rainha. Veja, a distância não impede, irmãos. Desde que nós estejamos em reavivamento, isso atrai a atenção. Isso atrai a atenção das pessoas. Era distante, ela não tinha um avião para ir, ela não tinha um carro confortável para ir, era em lombo de camelo, mas aquele desejo começou a despertar naquela rainha, e ela chegou a um ponto de eu vou ter que ir lá ver com meus olhos. Eu tenho ouvido falar, mas eu quero ver também, porque é uma coisa você só ouvir, mas não tem nada melhor do que você ver com os seus olhos também. É bom você ouvir, isso traz fé, traz fé, mas depois que você adquire fé, você vai querer ver Deus operando, Deus manifestando. E ali aquela rainha pegou a sua comitiva ali e viajou por tempos, 3 meses viajando em lombo de camelo para chegar até Israel, para ir a uma reunião. E o Mombrana diz que quando ela chegou naquela reunião, ela observou tudo o que acontecia ali. Ela disse, bom, eu tenho visto que Deus tem feito tantas coisas, mas eu quero ver o porquê que Deus está operando. E ali ela pôde ver a ordem que era, como funcionava, como os servos ali, eles trabalhavam, como é que era a ordem do culto. E ela começou a observar todas as coisas e começou a ver Deus operando. E a Bíblia diz que não teve nada oculto que Deus não revelasse daquela rainha. E ali, quando ela chegou diante de Salomão, quando aquele homem que estava sendo usado por Deus, ali a sua vida foi revelada toda. E ela disse, verdadeiramente, Deus está com esse homem. E o que eu ouvi lá na minha terra, o que eu tenho visto agora é muito maior do que eu ouvi lá. Por quê? As notícias se espalham, porque Israel estava em reavivamento. E o Mombrana diz que quando Deus ungiu Salomão, com aquele dom de Deus ali para aquele grande reavivamento, Israel todo, o povo todo se uniu àquele dom. Não ficou ali uns divididos, por que Deus não derramou em mim esse dom, por que isso, por que aquilo, não. Todos se uniram em torno daquele dom, por isso que Deus pôde operar. Mas o Mombrana está falando aqui do reavivamento Gales, né? Isso me faz lembrar, mas foi quando o grande reavivamento de Gales estava acontecendo. Alguns grandes homens da nação aqui, lá dos Estados Unidos, pensaram em ir ali e ver o reavivamento de Gales, para ver o que estava acontecendo. E quando eles foram, tentaram descobrir o prédio que estava sendo realizado. Quando chegaram a Gales, andaram por lá e começaram a perguntar onde era o edifício. E eles viram ali um feliz soldadinho em pé numa esquina. Bom, viram que um soldado policial. Bom, esse homem deve saber, é policial, deve saber onde está esse grande reavivamento Gales.
usando seu chapéuzinho, e estava girando seu cacetete desta maneira, talvez assobiando um louvor ou cantando um louvor, né? Então estes homens chegaram até ele e disseram: Senhor, poderia nos dizer em qual edifício o reavivamento de Gales está se realizando? E ele disse: sim, eu sei qual edifício está realizando. Eu sou ele. Aleluias! O reavivamento não era nas quatro paredes, não. O reavivamento não é em lugar tal, não. O reavivamento tem que estar aqui, dentro de mim, dentro de você. O reavivamento estava naquele homenzinho, naquele soldado. Ele estava trabalhando, mas o reavivamento continuava dentro dele. E ali sacudindo seu cacetete, girando ali, assobiando, talvez por horas glorificava a Deus. E eles perguntaram: pode nos mostrar o edifício onde o reavivamento do Gales está acontecendo? Ele disse: sim, eu posso mostrar, eu sou ele, eu sou esse edifício. Aleluias. Ele estava irradiando a alegria e a luz de Gales, do reavivamento de Gales, que estava dentro dele. Assim também deveria estar perguntando a igreja do Pentecoste hoje: quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente? A luz de seu evangelho deveria estar brilhando com a palavra desta era, revelando Jesus Cristo para a nação da mesma maneira que aconteceu lá. Ele ficou tão cheio do reavivamento de Gales, até que se tornou o reavivamento de Gales. Aquele homem ficou tão cheio do reavivamento de Gales que ele se tornou o reavivamento. Que nós possamos também nos tornarmos o reavivamento, né? Nós deveríamos estar tão cheios de Cristo ao ponto de refletirmos a Ele no poder de Sua palavra, que tem sido encaminhada para nós nesse dia. Irmãos, não se rebaixe com as coisas do mundo. Não temos que estar nos rebaixando, não, com as coisas do mundo. Não se rebaixe com as coisas do mundo, com coisas terrenas. Não, esses cuidados que te afastam. Fique com o evangelho. Fique com a palavra. Observe toda a palavra. Não volte ao que algum pai disse. Vamos agora direto para o que Jesus disse que iria acontecer nesses dias. Sim, Senhor. Nós devemos ser a luz desta era, manifestando o evangelho. Lutero foi luz em seu dia, Wesley foi luz no seu dia, Pentecostes foi luz em seu dia, mas estamos mais adiante ainda na estrada e devemos também sermos luz. Estamos chegando a ser a noiva. Oh, a noiva. Nós estamos chegando a ser a noiva. Chamados para fora, os eleitos, ali quando Deus chamou ali Israel para fora, ali eram os chamados de Deus para fora, mas o que eles tinham no meio deles? Eles tinham a nuvem durante o dia, eles tinham a coluna de fogo à noite, eles tinham o profeta guiando eles, mas a coluna de fogo acompanhava, e a coluna de fogo acompanha esta mensagem. Aleluia, a coluna de fogo acompanha essa mensagem até o dia de hoje. Nós somos os chamados para fora, os eleitos. Então não podemos nos rebaixar. Quando Israel estava caminhando em posição rumo à terra, eles iam bem. Mas quando eles começavam a se rebaixar e começavam a olhar para trás, para as coisas lá terrenas do Egito, eles ficavam andando em círculo. Mas quando ele seguiu a coluna de fogo, ele estava marchando avante. Os eleitos, nós somos os eleitos. Lembre-se, se vocês forem como aquele policial, que possamos ser como aquele policial, né? Dizer: o reavivamento está em mim. Ele tinha a luz do reavivamento nele. E possamos nós também ter essa luz também em nós, né? Na mensagem A Crença de Maria 31, nós poderíamos ver 500 pessoas nesta noite.
O que seria então um bom sinal do que o reavivamento irá acontecer. Mas nós não precisamos ter 500 pessoas no edifício e no altar. Nós apenas temos que tomar a palavra de Deus acerca disto e alimentar a palavra. E alimentar a palavra. Agora, como é que você alimenta a palavra, irmãos? É com o seu aleluia, é com o seu glória a Deus, é com o seu amém. Você vai alimentando a palavra. Irmão Breno, nós apenas temos que tomar a palavra de Deus acerca disso e começarmos a regozijar através da palavra. Alguma coisa acontecerá que trará a palavra vida. O irmão Breno fala nessa mensagem, quando o anjo Gabriel apareceu a Maria, o que Maria estava fazendo? Ela estava indo buscar água uma segunda-feira, pela manhã cedo, ela estava indo buscar água. Mas qual é a forma que Maria estava indo buscar aquela água? Ela não estava lá reclamando, eu sou nova ainda, tenho que estar buscando esses galões de água, eu tenho que estar buscando água. Ela não estava reclamando disso. O irmão Brana disse que ela ia louvando a Deus e meditando no que ela tinha ouvido no templo no domingo. Veja, o culto para Maria não tinha terminado domingo após quando ali o sacerdote deu amém. O culto não terminou para Maria, o culto continuava na segunda-feira de manhã. E olha que a segunda-feira parece que é um dos piores dias, né? Mas para Maria não era o pior dia. Sabe por quê? Ela estava em reavivamento. Quando você está em reavivamento, todos os dias são bons. O irmão Brando disse, não existe dia ruim quando você está na presença de Deus. Os pássaros cantam diferente. Aleluia, você escuta diferente os pássaros. E Maria ia pelaquela estrada ali caminhando e louvando, glorificando a Deus, meditando o que ela tinha visto, o sacerdote falando sobre Isaías, que uma virgem conceberia daria à luz a um filho, e ela ia meditando na palavra. Ela ia regozijando. Daqui a pouco, talvez ela até se assustou na hora, deixou aquele temor. Ela viu que parece que alguém estava acompanhando. Ela viu que algo sobrenatural estava ali, aleluias. E esse algo sobrenatural ainda pode te acompanhar ainda hoje. Mas veja, ela estava conectada em Deus. Não foi assim por acaso, quando veio o anjo aparece de repente, não, ela estava conectada. É como aqueles discípulos no caminho de Emaús, embora triste, porque tinham perdido o mestre. Eles viram ali, eles crucificaram Jesus, eles viram, aqueles soldados colocaram Jesus na sepultura, tudo isso eles tinham visto, então eles iam tristes, mas embora triste, eles iam falando das maravilhas que Deus tinha feito através de Jesus. Eles estavam falando daquela multiplicação de pão, eles estavam falando da cura dos aleijado, eles estavam falando ali da cura daqueles cegos que começaram a enxergar, e eles estavam falando essas maravilhas. E quando eles iam falando essas maravilhas, alguém se aproxima. E quem era que se aproximou? O próprio Senhor Jesus se aproximou. Eles não conheceram, porque ali ele tinha ressuscitado. Ele estava mais novo que quando ele partiu. Ele estava num corpo ali de 18 a 22 anos. E eles não conheceram. E continuaram a caminhada, mas falando das maravilhas. E isso agrada a Deus. Embora muitas vezes nós nos entristecemos, sim, nós ficamos tristes muitas vezes com as coisas que acontecem, como aqueles discípulos estavam tristes. Mas isso não foi motivo deles deixar de falar das bênçãos de Deus. Esse mundo nos oprime e muitas vezes nos deixa triste mesmo, mas isso não é nunca motivo para nós deixarmos de falar das bênçãos, das maravilhas que Deus faz. Eles tristes, sim, tristes, mas falando das maravilhas de Deus. E aquilo ali atraiu a presença dele, ele se aproximou e começou a conversar com eles. Eles não compreenderam. Eles não entenderam quem era aquele homem, mas estava tão boa a conversa.
E ali ele começou a mostrar a eles, mas isso tinha que acontecer mesmo, e puxou lá pelos profetas, que os profetas tinham falado. E aquele assunto estava tão bom que quando chegaram no local onde eles estavam, na aldeia, e eles disseram: fica conosco, já se faz tarde. O Senhor se fez que é para continuar mais longe, mas fique conosco essa noite, está tão bom o assunto. Quando você está na presença de Deus, você não quer sair daquela presença. Então fique conosco aqui, porque nós queremos manter essa atmosfera que está tão gostosa. Essa atmosfera que está tão boa, nós queremos manter essa atmosfera. Fica conosco. E ali ele entrou. E no partir do pão, aí se der por conta, mas para aí. Nós conhecemos esse partir do pão. Nós conhecemos esse partir do pão. Só tem um que que partiu o pão dessa forma, e esse era Jesus, e aí eles reconheceram. E quando eles reconheceram, ele sumiu. E ali eles levaram um dia inteiro para chegar a Emaús, de Jerusalém a Emaús. Eles, bombrando que eles retornaram em poucos minutos, retornaram de novo a Jerusalém para anunciar: temos visto o Mestre! Ele pousou lá em casa! Ele chegou lá em casa! Aleluia! Bombrando que nós temos que tomar a palavra de Deus acerca disso e começar a gozar. Alguma coisa acontecerá. Estrará ele, né? Que trará a palavra à vida enquanto nós arregamos com louvores. O que faz uma semente crescer? Água. Água, e o sol, e água. Mas tem que ter água, o sol deixa no sol ali, não adianta colocar semente no sol. E só sol, só a palavra. Precisa de água também. O que faz a palavra de Deus crescer? São os louvores a Deus. Agora, louvores a Deus não é só os hinos, isso faz parte. Mas louvor a Deus é você falar das maravilhas de Deus. Você está louvando a Deus? É que aqueles discípulos estavam fazendo ali, estavam louvando a Deus, através do que eles estavam falando, das maravilhas que Deus tinha feito, que Jesus tinha feito. São os louvores a Deus que rega. O que Paulo e Silas estavam fazendo naquela prisão? Presos ali, mãos e pés no tronco, presos com correntes no tronco, sem ter feito nada, não fizeram mal nenhum, eles não estavam roubando, eles não estavam fazendo nada, não estavam perturbando ninguém, eles estavam curando as pessoas, e eles na prisão, e mesmo assim eles louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor, cantando hinos ao Senhor da Bíblia, estavam cantando. Talvez eles cantavam um pouco eles falavam: lembra aquele dia, se lembra daquela irmã que era paralítica ali, Deus nos usou e ela ficou curada. Você lembra o que aconteceu aqui, que Deus fez? Oh, que maravilha foi aquilo! Oh, e aquilo ali trouxe uma atmosfera dentro daquela prisão. Daqui a pouco desceu um terremoto naquela prisão. As portas se abriram, os grilhões que estavam presos, eles soltaram, mas a atmosfera era tão boa que nenhum preso quis sair dali, queria permanecer ali escutando as maravilhas de Deus. Então o que faz a palavra de Deus crescer? São os louvores a Deus. Quando Jesus lhe disse para esperar no cenáculo ou na cidade de Jerusalém, até que ele fosse revestido com o poder do alto, aquela palavra caiu em seus ouvidos, e eles estavam no templo continuamente louvando a Deus, dia e noite. O que eles estavam fazendo? Regando aquela promessa. E então, repentinamente, veio um som do céu como um veemente e poderoso vento, e aquilo encheu toda a casa onde eles estavam sentados. A palavra tinha sido regada. E quando a palavra de Deus é regada, algo acontece. Isso atrai a presença de Deus, isso atrai o sobrenatural.
Quando nós regamos a palavra, isso prepara uma atmosfera. A palavra tinha sido regada e ela tomou vida e começou a crescer. Se vocês estão querendo um avivamento, comece a regar a palavra, a promessa. Oh, isso me faz sentir religioso. Se você quer sair da cadeira de roda, se você quer sair do problema que você está, se você quer a sua cura, você quer a sua libertação, comece a regar a palavra de Deus, comece a falar das coisas maravilhosas que Deus faz, pois isso traz uma atmosfera santa, e quando traz uma atmosfera santa, ali aquela atmosfera mudada, aquela atmosfera de enfermidade vai ter que ir embora. Aquela atmosfera de doença, aquela atmosfera de depressão, ela tem que ir embora. Então, meu amor, se você quer sair da cadeira de rodas, comece a regar a palavra. Se você quer ser curado, comece a regar a palavra. Você quer ser abençoado, comece a regar a palavra. Não é sentar no banco dos murmuradores falando, oh, o culto podia ter sido melhor, mas por que você não fez um esforço para o culto ser melhor? Por que você não regou a palavra para o culto ter sido melhor? Se você quer sair daquele